Quem bote quer um panguisiame? Mona velela. Eu hoje trago aqui um tema extremamente importante das várias doutrinas banto na Bíblia Sagrada. Bem, como eu tenho dito, a Bíblia africana é um conjunto de doutrinas bantos, é um conjunto de doutrinas de outros povos africanos camuflada nela. O que é que se passa? O problema aqui não é a forma como trouxeram aqui o cristianismo, mas o problema aqui é a forma como os próprios cristãos não conseguem explicar determinados hábitos e costumes na Bíblia. É como eu tenho dito, a Bíblia não é para ser lida e reproduzida, a Bíblia é para ser lida e estudada. Os cristãos não conseguem explicar isso, porque eles estão num circuito de Platão, estão num circuito hermenêutico. Ok, aí tem a filosofia de Platão, tem a filosofia de Filo e tem a filosofia de Hermen. Daí onde surgiu a hermenêutica. Ok? Eles tiveram que criar duas escolas. Havia atrito entre as duas escolas. Uma escola de interpretação da Alexandria, no norte do Egito, a outra escola da Síria, ok? Da Antioquia, na Síria. E essas duas escolas confrontavam-se entre si na interpretação da Bíblia. Por quê que faziam isso? Porque eles pegaram algo que não é deles e tentaram dar sentido àquilo que eles não compreendiam. Por isso é que muitos irmãos cristãos hoje não conseguem explicar determinadas coisas que estão na Bíblia. Nós hoje vamos falar, por exemplo, da reencarnação. A reencarnação está presente na Bíblia e está explícita, ok? Quando nós falamos de reencarnação, dizem que nós aprendemos mal com os nossos antepassados, que isso não é válido, que nós somos espíritas, somos espiritualistas. Mas eu quero dizer aqui que o primeiro espírita e o primeiro espiritualista é o próprio Jesus Cristo, porque o Jesus Cristo confirma a reencarnação na Bíblia. E é isso que eu vou explicar de seguida. Primeiro eu quero que saibas o seguinte, esse texto de Mateus 17, 11 até 13, que eu trouxe para poder explicar, é a sequência de Mateus 16, onde fala da transfiguração de Jesus Cristo, onde ele saiu com os discípulos, e aí apareceu Elias e Moisés. Elias e Moisés já não faziam parte do mundo dos vivos, ok? Jesus Cristo estava vivo, os discípulos estavam vivos. Mas antes eu quero que tu saibas o seguinte, a própria Bíblia explica o seguinte, que nem todos morreremos, mas todos seremos transfigurados ou transformados. E aí temos a representação de Elias, que não morreu, foi transportado, foi transformado, foi transfigurado, e Moisés, que morreu, provou a morte física, mas também foi transformado. Logo, eles têm algo em comum, que é a transformação. E os nossos antepassados aqui nos ensinaram que nós não, ou seja, que a morte é uma transição. Nós saímos do físico para a dimensão espiritual. E muitas vezes eu ouvi aqui o nosso mestre, historiador, antropólogo, Felipe Vidal, a explicar sobre esse processo. Ele diz, e muito bem, e estou de acordo, que nós somos seres físicos a viver uma experiência, ou seja, nós somos seres espirituais a vivermos uma experiência física, e que nós não morremos, nós transitamos para a dimensão espiritual, e que muitos de nós voltamos para o cumprimento de determinadas tarefas que, enquanto na primeira passagem não conseguimos concluir. E aqui temos um exemplo na Bíblia, eu vou explicar. Os discípulos, quando viram duas pessoas que já não fazem parte do mundo físico, questionaram logo a Jesus. Os escribas dizem que o Senhor Elias voltará primeiro. E se não fosse verdade a reencarnação, Jesus teria lhes dito logo que não, Elias não faz parte do mundo dos vivos, não pode voltar. Mas o Jesus disse que sim, Elias voltará primeiro. Mas já passou entre vocês e vocês não o reconheceram. Quando é que se reconhece alguém? Obviamente, quando alguém já passou entre um determinado povo. Logo, os discípulos entenderam que estava a se referir a João Batista. Talvez você aqui pode trazer aquela questão no texto em que perguntam a João Batista se ele é o Elias. Ele disse que não. Claro, ele tem que dizer que não, porque ele não pode se lembrar das coisas passadas. E muitas vezes o nosso mestre historiador, Felipe Vidal, disse, conforme nós aprendemos também com os nossos antepassados, que a morte é uma transição, não é? A morte é uma transição. É que muitos de nós, quando atingimos o espiritual, regressamos, mas não nos lembramos porque passamos na água do esquecimento. Logo, João Batista não podia saber que ele é o Elias, mas o próprio Cristo, que sabe tudo e conhece tudo, de acordo com a história da Bíblia, sabia que ele é o Elias, por isso é que ele afirmou que ele é o Elias que havia de vir e passou entre vocês e vocês não o reconheceram.
então logo cai por terra essa tua defesa. Se estavas a preparar essa defesa, cai por terra. Outro ponto. Antes de João Batista ter nascido, o anjo apareceu aos pais e disse que Isabel estará grávida, dará luz a um menino, será cheio do Espírito Santo. Ele irá adiante com espírito e poder do profeta Elias. Agora, defendendo aqui a questão do nosso irmão Felipe Vidal, quando ele diz que nós passamos pela água do esquecimento e não nos lembramos, isso também está na Bíblia, isso é possível sim, porque o próprio Jesus Cristo, quando ressuscitou, a caminho de Emaús, 2 discípulos estavam com ele, andaram com ele uma determinada distância, entraram até em casa e comeram pão, fizeram uma oração e os dois não se aperceberam que estavam com Jesus Cristo. Por quê? O próprio texto na sequência diz que lhes foi cortado o entendimento, que eles não podiam se lembrar que aquele era o próprio Cristo que estava com eles. Logo, a afirmação do nosso irmão Felipe Vidal faz todo sentido quando diz que nós passamos pela água do esquecimento. Isso é um hábito dos africanos. E isso está na própria Bíblia. E cai por terra todos aqueles que, se você tem aquela intenção também de falar que não, o João Batista nasceu com as ações do Elias, o espírito de ação do Elias, está errado. Está errado. Não venha com esse argumento. Prepara um outro argumento, se quiseres me responder, se quiseres criar um debate sobre esse tema. Não vem mais com essa questão de que é ação, não. É o Elias, mas em ação, não. É reencarnação, porque o próprio Jesus Cristo afirmou nesse texto que está aqui, afirmou exatamente que ele passou entre vocês e vocês não o reconheceram. Quando nós afirmamos que a Bíblia é um conjunto de doutrinas bantus e doutrinas de outros povos africanos, vocês às vezes querem levantar um zumbo, mas vocês próprios não conseguem perceber por quê? Porque vocês foram cegados pela hermenêutica, pela filosofia de Platão, pela filosofia de Filo. Ok? Kiambo teke no mpangiziano. Mwana vele lá.